Saudações pessoal, bem-vindos ao canal, eu sou Cristiano Oliveira. Para vocês que não me conhecem, sejam bem-vindos, deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos de vocês. Eu tô chegando pra gente trocar uma ideia sobre Corinthians 1, Fortaleza 0. Mas olha, o jogo ele tem muitas histórias, muitos acontecimentos. O Fortaleza começou bem melhor do que o Corinthians e o time do Vitor Pereira precisou mudar, inclusive, o esquema tático no segundo tempo para conseguir vencer o jogo e venceu graças a um gol contra. Vamos contar a história desse jogo. Tá pintando aqui do lado o campinho do Corinthians, o time do técnico português Vitor Pereira. Alguns jogadores ficaram de fora, o Corinthians pega o Deportivo Cali meio de semana, jogo importante. Então caras como, por exemplo, o Duqueiroz, que precisou entrar ao longo da partida, ele ficou de fora, Fagner ficou de fora, o próprio Mantuan entrou no segundo tempo. Esse foi o time do Corinthians. De cara, o que chama a atenção? Roger Guedes e William juntos, havia muita expectativa por esses dois jogadores, um em cada ponta, deixando o Júnior Moraes como centroavante. E outra grande expectativa, Renato Augusto e Paulinho juntos, com o Maicon por trás deles. E esse time, pessoal, não deu certo. Não funcionou. Primeiro tempo do Corinthians foi muito ruim. Eu tô colocando um quadro do aplicativo SofaScore dos 44 minutos do primeiro tempo. Observe a planilha de finalizações do Corinthians zerada. E não é conta de mentiroso, não. O primeiro chute do Corinthians foi aos 44 do segundo tempo, uma cobrança de falta do Roger Guedes, que o goleiro do Fortaleza, o Max Wallef, espalmou. Foram 44 minutos em que o Corinthians não finalizou e o Fortaleza, olha aqui do lado, ó, finalizou aos montes para cima do time do técnico Vitor Pereira. Eu tenho alguns frames do jogo para a gente conversar também. Esse, por exemplo, mostra o Corinthians muito preso. Olha a saída de bola do Corinthians, time pesado, time lento, time com passos pesados, todo mundo atrás da linha da bola, não tem como ter vantagem numérica no ataque com tantos jogadores assim atrás da linha da bola. E observe essa outra imagem, e aí ela deixa mais claro o 4-1-4-1 do Corinthians, o Maicon na frente da zaga. O Maicon foi muito bem meio de semana contra o Boca Juniors, hoje fez um jogo legal também, embora tenha ficado sobrecarregado, porque nem o Paulinho nem Renato Augusto ajudaram muito na marcação. Paulinho inclusive saiu machucado aos 28 do primeiro tempo. Pela beirada, o William na direita e Roger Guedes na esquerda no primeiro tempo, no segundo isso mudou, e na frente o Júnior Moraes. Esse time do Corinthians não conseguiu se impor, primeiro tempo foi de um domínio total do Fortaleza, e aí nós começamos também a colocar nesse papo o time do Juan Pablo Vojvoda. Tá aí o Fortaleza, 3-4-1-2, um 3-4-1-2, esse 1 entre os 4 do meio, os 2 da frente, alternou boa parte do jogo. Eu deixei aqui nesse modelo o Felipe, mas durante vários momentos do primeiro tempo, o Jussa e o Hércules inverteram. O Jussa, mesmo canhoto, jogou na direita e o Hércules na esquerda. O Felipe baixava e subia o tempo inteiro. A grande estratégia do Vojvoda foi fazer o seguinte, ali eu acho que foi bem inteligente o técnico argentino do Fortaleza. Aqui eu coloco o mapa de posicionamento médio dos jogadores do Fortaleza no primeiro tempo. Ele casou, ele individualizou, ele perseguiu as marcações do meio-campo, ele fez marcações, melhor dizendo, com base em perseguição individual no primeiro tempo. Ele tinha do outro lado Maicon, Renato Augusto e Paulinho. Nenhuma formação do meio-campo do Fortaleza é capaz de combater esse trio do ponto de vista técnico. O Corinthians é muito melhor. Então qual foi a aposta do Vojvoda? Intensidade. Ele mordeu, ele diminuiu o espaço, ao invés de baixar as linhas e chamar o Corinthians, que seria uma estratégia normal, entre aspas, de muitos técnicos, ele fez o contrário. Ele adiantou, ele diminuiu os espaços do Corinthians e a partir daí, nessa intensidade, o Fortaleza foi tomando conta dos acontecimentos do jogo. Os numerozinhos que você vê aqui do lado, deixa eu pegar minha colinha, o 35 é o Hércules, o 8 é o Jussa e o 15 é o Felipe. E aí você vê como esses caras do Fortaleza, concentrados no meio-campo, indo e voltando, acompanhando o trio do Corinthians, Paulinho, enquanto esteve em campo, Renato Augusto e Maicon, os caras do Fortaleza levaram vantagem. E aí a gente volta para aquela tela que eu mostrei lá no início, da primeira conclusão do Corinthians, a tela que terminou o primeiro tempo.
O resultado desse modelo do Fortaleza foi isso aqui, ó. Um domínio do time do Fortaleza na primeira etapa, um domínio do time do Vojvoda para cima do Vitor Pereira. Só que aí tem um técnico do outro lado que é malandro, que é esperto, que é inteligente e que fez mudanças para o segundo tempo. E aí eu entro na história do segundo tempo, que é uma história que não mudou da água para o vinho, porque eu não vou dizer que foi um grande segundo tempo do Corinthians, porque decididamente não foi, mas pelo menos foi muito melhor do que o primeiro. E aí eu começo por aqui, ó, a mudança de esquema tático, de ideia tática, de modelo de jogo do Corinthians para a segunda etapa. Percebendo que havia perdido o meio-campo para o Fortaleza, o que um técnico comum faria? Colocaria mais um jogador para preencher o setor. Mas não foi isso que o Vitor Pereira fez, não. Pelo contrário, ele colocou um terceiro zagueiro, ele tirou a sobra do ataque do Fortaleza e a partir daí ele montou essa linha com o Duqueiroz, que não pode ser reserva do Corinthians, é um volante que dá muita mobilidade, muita intensidade para o setor. Deixou o Maicon acompanhado, não ficou mais sobrecarregado, camisa 5 do Corinthians. Pelas beiradas, o português, o Rafael e o Piton, e na frente ele teve Roger Guedes e o William revezando, o William em geral pela esquerda no segundo tempo, mas teve pontos de revezamento com o Roger Guedes, Júnior Moraes na frente. Depois, quando ele coloca, por exemplo, o Mantuan, ele deixa o Corinthians ainda mais agressivo e melhora ainda mais ao longo do segundo tempo. Gente, a etapa final, como eu disse, ela não foi de um domínio do Corinthians. O segundo tempo, para mim, ele mostra um equilíbrio no jogo, mas pelo menos não foi aquele predomínio do Fortaleza. O gol do Corinthians, que teve o cruzamento do Maicon e o gol contra do Jussa, ele foi muito mais, talvez não uma obra do acaso, mas ele foi muito mais um acidente de percurso para o Fortaleza do que propriamente um mérito absoluto do Corinthians. Mas o Corinthians pelo menos conseguiu chegar na área do Fortaleza para forçar o Jussa a fazer o gol contra. No primeiro tempo, nem isso o time do Corinthians conseguiu fazer. O que a gente tem que estabelecer, gente, nesse momento? A palavra-chave do jogo foi a palavra intensidade. E aí nós entramos num debate que é bem legal. E eu quero exemplificar esse debate colocando o William aqui do lado, que foi o melhor jogador em campo. Intensidade, gente, não está diretamente ligada, em muitos casos, ou necessariamente ligada à idade. O William tem uma idade avançada, vai fazer 34 anos, mas foi um jogador intenso o tempo todo. Intenso é participativo, é um cara que não espera a bola chegar. Se a bola não chega, ele vai em direção à bola. O Corinthians do primeiro tempo era um monte de gente esperando a bola chegar. E o Fortaleza não. O Fortaleza atacando a bola onde ela estivesse. Resultado, o Fortaleza agredia mais, atacava mais e era mais perigoso, era mais intenso. O Corinthians não. No segundo tempo isso mudou. Quando entra o Raul para ser o terceiro zagueiro, quando entra o Duqueiroz ainda no primeiro tempo no lugar do Paulinho para acompanhar o Maicon, quando soltam laterais, quando o William ganha uma parceria, especialmente do Mantuan na frente, o próprio Jô, também outro com idade avançada, mas ajuda nisso, o Corinthians passa a ser um time mais móvel, passa a ser um time mais intenso. E o William, para mim, ele é a representação disso. Gostei muito do Maicon, mas gostei sobretudo do William, que fez um partidaço e saiu aplaudido com razão. Ele representou essa intensidade que muitas vezes falta no Roger Guedes, que muitas vezes falta no Renato Augusto e que muitas vezes falta em vários outros jogadores do Corinthians que têm bola, mas não tem mais a condição física para, juntos, buscarem um rendimento em alto nível. Para mim, esse é o recado do jogo. O Fortaleza, ele tem um técnico que é muito bom, mas falta qualidade no grupo de jogadores. O Fortaleza podia ter matado o jogo no primeiro tempo, faltou qualidade. O Corinthians também tem um técnico bom, não é bobo o Vitor Pereira, não pensem que ele é bobo, que ele não é. Tem qualidade no grupo de jogadores, mas se optar 100% pela qualidade, falta intensidade, falta movimentação, falta mobilidade. O melhor Corinthians é aquele que abre mão de alguns jogadores de maior qualidade, como por exemplo um Juliano, que ficou no banco e ninguém sentiu falta, em nome de jogadores com uma capacidade física maior. O Duqueiroz, ele não é brilhante tecnicamente, mas ele dá um apoio, um suporte para o Maicon
de modo em que esses dois jogadores ajudam o meio a jogar, porque eles dão o suporte lá atrás, porque eles vão à caça, eles mordem, eles desarmam, eles dão a sustentação, eles formam o alicerce para que o meio e o ataque também funcionem. Então esse é o melhor Corinthians para o meu gosto. O Corinthians que tem qualidade, mas que não abre mão de competição, de competitividade. Aquele modelo do início do jogo, com Paulinho mais Renato Augusto, William mais Roger Guedes e o Júnior Moraes na frente, foi um Corinthians que ficou amarrado e ficou dominado pelo time do Fortaleza. Vamos ver os próximos passos. Fortaleza vinha numa recuperação, vinha de 4 derrotas seguidas, depois passou 4 jogos sem perder, voltou a ser derrotado, mesmo jogando bem contra o Corinthians. E o time do Corinthians tem agora um jogo muito importante contra o Deportivo Cali no meio de semana. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Se inscrevam nesse canal, deixem o like no vídeo e compartilhem esse canal para que mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo. Valeu, gente!